Se um homem consegue dominar a si mesmo, então ele consegue dominar qualquer outra coisa. Os sentimentos, eles são inconstantes, então pode aparecer um sentimento ruim justamente no dia que nós precisamos de um sentimento bom. Então você já imaginou como que é perigoso nós vivermos por aquilo que nós sentimos? Imagina que você precisa de sentir uma pessoa forte, corajosa, audaciosa, para ir lá enfrentar aquela situação. Mas aí naquele dia você acorda desanimado, você acorda triste, você acorda desmotivado. Está aí a importância da disciplina, porque quando você tem disciplina, você consegue identificar que você, apesar de estar se sentindo daquele jeito, não está tão motivado, não está tão animado, você precisa de ir lá e cumprir com aquilo que você determinou para você mesmo. Então a disciplina é uma forte aliada no dia que a força de vontade nos abandona. Ela se torna nossa amiga quando nós precisamos dessa motivação extra e ela não existe, porque a disciplina nada mais é do que a autorresponsabilidade de fazer aquilo que tem que ser feito na hora que precisa de ser feito, mesmo que eu não queira fazer. Eu sei que parece difícil isso, né? Porque nós queremos viver por aquilo que nós sentimos, a gente quer fazer a nossa vontade, a gente quer se mimar o tempo inteiro. Só que nem sempre nós podemos fazer isso. Quem faz o que quer é criança, adulto faz o que tem que ser feito. Você sabia que uma característica em comum das mentes milionárias, que foi escrito inclusive um livro sobre o assunto, é a disciplina? Pois é, a importância da disciplina na vida das pessoas faz com que as pessoas venham ter sucesso em várias áreas da vida, não é só financeira não. Imagina uma pessoa que quer correr uma maratona, mas ela não tem disciplina. Não vai conseguir. Nenhuma conquista se faz sem esforço, nenhuma conquista se faz acidentalmente. Você viu uma pessoa que foi bem sucedida em alguma coisa, com certeza por trás de tudo aquilo que nós vemos, existiu muita disciplina, muito esforço, muito sacrifício por trás de tudo aquilo. A diferença entre uma pessoa que começa algo e não termina e uma pessoa que começa e vai até o fim e alcança aquilo que ela desejava, é que essa segunda pessoa aprendeu a identificar suas emoções negativas, ignorar suas emoções negativas e ir mesmo com as emoções negativas. Por exemplo, se uma pessoa sente medo e todas as vezes que ela sente medo, ela deixa de fazer aquilo que ela precisa de fazer, ela nunca vai conseguir enfrentar aquele medo, combater aquele medo e se tornar um pouco mais forte com relação àquela situação que ela foge. Agora, se aquela pessoa está sentindo medo, mas mesmo assim ela vai com medo mesmo, ela enfrenta o medo, ela vai entender que apesar do medo, ela consegue fazer aquilo que ela precisa de fazer. Um exemplo, uma pessoa quer tirar a carteira dela de habilitação, mas ela tem medo de dirigir, ela tem medo do trânsito, do que pode vir a acontecer, mas apesar do medo, ela vai lá e faz a sua inscrição, ela começa as aulas e ela vai enfrentando o seu medo. Com o tempo, aquele medo vai diminuindo. Pode ser que no dia do exame você esteja muito nervoso, mas isso não quer dizer, não caracteriza que você não vai passar só porque você está com medo. Eu, por exemplo, quando eu tirei a minha carteira de habilitação, eu estava muito nervosa. No dia do exame eu estava muito nervosa, estava mesmo trêmula. Mas isso não garantiu a minha reprovação, muito pelo contrário, eu fui aprovada. Quanto mais disciplinado você é, menos você responsabiliza os outros pelos seus fracassos, menos você se vitimiza, menos você fica com pena de você mesmo. E quando a pessoa tem pena de si mesma, a pena produz fraqueza. E a fraqueza é o que nós menos precisamos nos momentos de combate, nos momentos que nós precisamos de enfrentar a vida, enfrentar as intempéries da vida. Já viu aí algum vitimista forte, alguma pessoa que fica com peninha de si mesmo o tempo todo se lamentando? Uma pessoa forte, uma pessoa que vai lá em frente e faz coisas extraordinárias e que as pessoas olham e falam assim, como que fulano conseguiu? Não, essas pessoas não têm vitórias para contar, essas pessoas têm apenas lamúrias para contar. Então, para que nós não venhamos fazer parte dessa lista de pessoas que acumulam um monte de lamúrias para contar, nós precisamos de ser pessoas disciplinadas, mas para ser pessoas disciplinadas precisamos parar de ser vitimistas, de responsabilizar os outros pelos nossos fracassos, de ter pena de nós mesmos. Naquele dia que a nossa força de vontade não é suficiente, a disciplina será uma forte aliada. Se você é uma pessoa que não tem disciplina com seu dinheiro, você terá coisas que não precisa e deixará de ter coisas que precisa. Se você não tem disciplina na sua vida com Deus, você nunca será espiritualmente maduro. Terá uma vida com Deus rasa, uma vida espiritual rasa. Se você não tem disciplina com a sua saúde, com o seu corpo, lá na frente
você vai pagar um preço muito alto por isso também. Se você não tem disciplina nos seus relacionamentos, você vai investir tempo em pessoas que te fazem mal e vai deixar de lado aquelas relações saudáveis e pode vir até mesmo a perder aqueles relacionamentos que te fazem bem. E se você não tiver disciplina com os seus sonhos, você vai ficar apenas olhando o sucesso dos outros. Um dia eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse assim: Sabrina, você consegue fazer tantas coisas porque você é uma pessoa muito disciplinada. E eu fiquei pensando sobre isso, e realmente uma pessoa que é disciplinada, ela pode ter o mesmo padrão de vida que muitas outras pessoas, ou às vezes até ter muito mais demandas, ter um tempo muito mais corrido que as outras pessoas, mas pelo fato dela ser uma pessoa disciplinada, ela consegue fazer com que o dia dela seja mais produtivo, com que ela produza mais em menos tempo, que ela consiga fazer várias coisas e ter uma vida um pouco mais organizada do que aquelas pessoas que não são disciplinadas. Pensamentos conduzem sentimentos, sentimentos conduzem ações e ações conduzem resultados. Então cuide dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, porque eles conduzirão os seus resultados. Então, para que as suas ações, os seus resultados sejam positivos, comece a alimentar sentimentos e pensamentos bons, produtivos dentro de você. E que tal você fazer uma listinha de coisas que você precisa ser mais disciplinado? Elabore hoje mesmo essa lista e comece a praticar diariamente. O que você precisa ser mais disciplinado na sua saúde? O que você precisa ser mais disciplinado nos seus relacionamentos, na sua espiritualidade? Comece a fazer isso, comece a investir em você mesmo, para que você se torne essa pessoa que produz resultados positivos. Você venha ser uma pessoa que olhe para trás e fale assim: poxa, eu consegui, eu fiz aquilo que falaram para eu fazer, eu fui uma pessoa humilde e comecei a praticar aquilo que me ensinavam. Daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, não precisa de ser anos, mas daqui a um mês você já vai estar muito melhor do que hoje. Semana que vem você vai estar melhor do que você está nessa semana. E daqui a um ano, imagina que diferença que você vai estar, quão diferente você vai estar. As pessoas vão olhar para você e falar assim: poxa, como fulano tá diferente, como que essa pessoa mudou. Às vezes você não tem pessoas saudáveis para se relacionar. Talvez o meio que você vive, o ambiente que você vive, são pessoas que falam de uma certa maneira que não é apropriada. Elas não querem buscar conhecimento, elas querem manter estagnadas ali. Elas não têm visão de crescimento. Você está vivendo ali como uma águia dentro de um galinheiro. Então isso cabe a você se responsabilizar pela sua vida. O que está te faltando? O que você precisa aprender? Vai lá e começa a buscar conhecimento exatamente nessa área. E você vai ver que você vai melhorando e você vai praticando. Você aprende e pratica. Não retenha conhecimento, não fique apenas obeso de conhecimento. Aprendeu, pratique, e assim você vai se transformando. Muitas das vezes nós nem notamos o quão diferente nós estamos, o quanto nós mudamos, mas as pessoas à nossa volta vão começar a observar. E não fique preocupado se algumas pessoas se afastarem de você, porque isso é completamente natural. Imagina, antes você falava de uma maneira, você tinha um pensamento, você tinha uma forma de ver a vida. Agora você está mudando, você está vendo as coisas de uma maneira diferente, sua visão se ampliou. As pessoas que estavam à sua volta e que tinham aquela visão de antes vão começar a não se identificar mais com você. Isso é completamente natural. Você vai viver um momento ali de solitude, talvez um pouco de solidão inicialmente, mas você vai aprender a viver a solitude, que é completamente diferente de solidão. Solidão, você sente aquele vazio, aquela tristeza por estar sozinho. Mas aí depois você vai aprender a curtir a sua própria presença. Depois dessa fase de solitude virão os novos relacionamentos, sabe? As outras pessoas que começam a pensar parecido com você, que têm a mesma visão que você, que veem a vida de uma maneira diferente. Então é assim que vão acontecendo as mudanças na vida das pessoas, quando elas saem de um nível de vida e querem para um outro nível de conhecimento, um outro nível de intelectualidade, de espiritualidade, um outro nível de relacionamentos. Se prepare que vai acontecer de você ficar um pouco sozinho, mas isso é ótimo. Isso é a seleção natural da vida. Você está indo para um outro patamar e tá tudo bem, tá tudo certo. Elas não são inferiores a você, você não é superior a elas e ninguém é pior do que ninguém. Apenas estamos com pensamentos diferentes, mentalidades diferentes. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu estou falando baixinho porque eu acordo 5 horas da manhã, olha a minha disciplina. Eu acordo 5 horas da manhã para conseguir gravar esse vídeo para vocês, porque tem pessoas dormindo lá em cima e eu não posso falar tão alto, porque senão acaba incomodando elas. Então eu falo assim, com um tom de voz moderado, mas eu mantenho essa disciplina porque eu sei que se eu não acordar esse horário, eu não
consigo gravar para vocês, porque vai vir os barulhos, os sons da rua, os cães daqui da vizinhança, né? Eu tenho 2 cadelinhas também, então essa é a maneira que eu me autodisciplino, sabe? E acordar um pouco mais cedo para conseguir fazer essa gravação. Então, por causa do meu esforço, eu te peço que você inscreva no canal e que, se você gostou desse vídeo, que você deixe o like, para que o YouTube entenda que esse vídeo foi interessante e comece a recomendar para mais pessoas. Então, um beijo para você da sua Psy.